Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora esse vídeo vai estar sendo visto, mas eu vim aqui falar de um assunto muito importante, muito relevante, que está acontecendo aí na política no momento, né? A gente está vendo aí uma questão muito, de certa forma, há tempos vem sendo muito polarizada, né? E se fala muito em esquerda, direita, sobretudo essa disputa eleitoral agora desse ano vai ser, sem dúvida, entre esses dois candidatos que estão aí na, na ponta nas pesquisas, né? Embora essas pesquisas aí sejam muito duvidosas, né? Os métodos são bem, de certa forma, questionáveis, mas são as que estão aí, né? E é com base nisso que a gente tem que avaliar as situações. A gente viu, tá vendo aí essa discussão de esquerda, direita, em Lula, Bolsonaro e tudo mais, mas vale lembrar que todas as questões importantes, né, realmente que são relevantes para o país, estão ficando de certa forma em segundo plano, né? Em segundo plano. Por quê? Principalmente por parte da esquerda, que ela sempre tenta manipular e esconder os fatos, né? E vem com aquela narrativa sempre quando interessa a, as questões que são importantes para eles, né? Que eles acham que são, são de relevância. A esquerda ela tem um histórico aí de atrasos, né? Por onde passa, é como se fosse uma como se fosse uma praga, né? Na verdade, que por onde vai destruindo tudo. E por onde passa no país, no estado, demora anos ali para se recuperar, né? Algumas pessoas muito mal informadas, muito mal, ou com, de certa forma, com desconhecimento do assunto, né? Vêm sendo enganadas aí o tempo todo, né? De dizer que ainda continuam caindo naquela narrativa, né? Que no governo do Lula, de lá de 2003 em diante, até 2010, o Brasil vivia um período de, de bondade, né? De muito crescimento. E não foi isso. Isso foi uma mentira, que é uma narrativa absurda que a mídia inteira, principalmente a grande mídia, chega a informação de muitas pessoas, né? Chegam ao ouvido de muitas pessoas talvez que não têm o conhecimento para discernir, buscar outras fontes de informações, e a mídia fica manipulando dessa forma, né? Enganando a população. A gente vai lembrar aqui que naquela época ali que o ex-presidiário assumiu, né, a presidência da República lá em 2003, era um cenário totalmente diferente, né, totalmente propício ao crescimento do Brasil. Talvez eu diria que o Brasil perdeu aí o time de crescimento. Talvez não tenhamos aquela mesma oportunidade ali de crescermos, de evoluirmos, de certa forma nos tornarmos um país industrializado, com alto desenvolvimento em todas as áreas, né? Que apesar que tenham, com todos os trancos e barrancos, o Brasil é um país muito, de certa forma, resiliente, né? O povo, de certa forma, consegue, devido às proporções que o Brasil tem, que não se encontra em nenhum outro país do mundo, é um país resiliente. E mesmo o pior dos cenários sempre avança, né?
mesmo que tenha uma maré puxando contra, o Brasil sempre avança de alguma forma positivamente. Isso é o que aconteceu naquele governo do Lula, né, de 2003 a 2010. Né? O cenário econômico internacional estava o melhor possível, talvez o melhor que a gente teve aí nos últimos 50 anos. E ali, naquele período ali, se o Brasil tivesse um governo realmente que tivesse comprometimento com o Brasil, comprometimento com o desenvolvimento do país, comprometimento com a vida, com a melhoria de vida permanente do povo, né, com as futuras gerações, o Brasil hoje com certeza seria outro, estaria em outro patamar e talvez, se não, aí já um país de primeiro mundo, né? Vale lembrar que ali entre ali os 2003, 2005, 2006, por exemplo, mais ou menos, principalmente desse cenário aí, o mundo inteiro estava vivendo um período muito pujante, em todas as áreas, muito de águas limpas, né, vamos dizer assim, de uma maré totalmente andando em mares calmos, né, sem nenhuma turbulência para atrapalhar o crescimento daqueles países que queriam se desenvolver. E o Brasil deixou de aproveitar, né? Então, na minha opinião, é inegável que o Brasil naquele período, quando a gente olha os números assim, quando avalia todos os cenários, né, o Brasil ele tem uma pequena melhorada, né? Pequena melhorada naquele período ali, né? Mas diante de todos os cenários que que seriam possíveis de crescer, o Brasil ele talvez cresceu menos de 5%, ou evoluiu menos de 5% naquele período ali, principalmente nos quatro primeiros, principalmente nos 6 primeiros anos, vamos dizer assim, nos 6 primeiros anos, ou seja, de 2003 a 2008, né? 2003 a 2008, início de 2009. Então o Brasil cresceu ali muito pouco, né? Com relação ao cenário que era possível de crescer. Eu diria que cresceu ali menos de 5% do que era possível, né? E esse crescimento que, de certa forma, teve, né, na economia naquela época ali, o PT jogou isso na lama, né? Jogou isso na lama. Logo no final do primeiro mandato já começou os indícios de corrupções absurdas do governo, né? Petrolão, depois veio mensalão e tudo mais. E aí começou a derrocada do Brasil, né? Não só contente com isso, o ex-presidiário, né, ainda conseguiu reeleger uma sucessora que foi a pior da história, sem dúvida, né? Foi um desastre total para a economia brasileira. Volto a dizer aqui, o Brasil naquela época cresceu menos de 5%, sem dúvida do que era possível ter crescido, né? Sem dúvida, se tivesse um governo, eu não coloco longe, tivesse uma equipe econômica, uma equipe técnica como esse governo aí tem, esse governo atual do governo Bolsonaro, se naquela época tivesse um governo com essas mesmas pautas, com essa mesma filosofia, sem dúvida o Brasil teria avançado aí, sem dúvida em 8 anos, ou vamos dizer em 4 anos, vamos considerar aí 4 anos. Foi um período muito bom para a economia mundial, sem guerra, sem nenhuma pandemia de grande relevância, sem todos os cenários internacionais favoráveis, né? E mesmo assim o Brasil cresceu
mesquinho, foi mesquinho, né? Aquela coisa muito pouca, entendeu? O que o Brasil, o que o ex-presidiário conseguiu fazer, a equipe dele, sobretudo de políticos, né? Não se faz economia com política, né? A economia se faz com técnicos, com pessoas especializadas, que entendem realmente como funcionam os mercados. Político é outro setor, né? É outro setor. A relevância da política, agora com a política interferir em tudo, que é uma é a base do PT, né? Do regime socialista, o Estado sempre tem que interferir em tudo, né? E é isso que eles fizeram e ao longo dos 16 anos de mandato deles, e jogaram o país aí numa de abismo abaixo, né? Jogaram o país no abismo, né? Abismo abaixo é uma coisa meio até de certa forma redundante, mas é isso. Jogaram o país no abismo, né? Então, agora hoje se fala muito isso aí, todas as questões de corrupção, todos os diretores do primeiro escalão do governo Bolsonaro, do governo Lula, todos os secretários, presidente de Petrobras, presidente da Caixa, presidente de outros setores importantes, foram todos presos ou tiveram problemas sérios com a justiça, né? Haja vista os desmandos, as irregularidades que aconteceram naquele governo. Não só isso, teve também os vários financiamentos deles em ditaduras comunistas, né, pelo mundo afora, Cuba, Venezuela, enfim. E aí, isso era dinheiro que poderia ter sido investido aqui, né, para melhorar a vida do povo, melhorar a infraestrutura do país, em todos os sentidos, né? Então, o Brasil vale lembrar que o Brasil vem engatinhando aí, né, principalmente nos últimos anos. O Brasil vem simplesmente engatinhando, né, na economia. Deu um avanço agora com todos os cenários adversos nos últimos anos desse governo aí, deu um avanço significativo, né, positivamente. A economia não se muda do dia para a noite, né? Isso já foi falado muito bem lá atrás literalmente pelos especialistas de verdade, né, que queriam quando a esquerda queria parar tudo, né, e de certa forma parou. Se falava, os especialistas falavam o tempo todo que se a economia desligasse, não se religaria da noite para o dia, né? Levaria isso tempo, né? Sobretudo o efeito na vida do povo, na vida principalmente da classe mais pobre, ela vai demorar ainda mais para ser percebido isso, né? Haja vista as dificuldades que tem do país, de estrutura do país de mudanças, né? Mas mesmo assim o Brasil caminhou positivamente. Tudo que era possível ser feito nesse governo para aliviar os efeitos da pandemia na vida do povo. E do povo não foi só da classe média baixa, não, foi de todos, né? Tudo que era possível ser feito para minimizar os efeitos foram feitos, né? O governo e a equipe econômica dele
não mediram esforços para não desligar completamente o botão da economia, né, como a esquerda queria. Pela esquerda talvez queriam estar fechado o comércio até hoje, e aí como as coisas estariam vivendo? Hoje com certeza o Brasil teria uma inflação igual está acontecendo na Argentina, que é um governo muito recente ali, mas a gente já viu os efeitos que está acontecendo. São efeitos desastrosos que podem piorar ainda mais a cada dia e está aí caminho a passos largos para se tornar uma Venezuela. Se não pisarem no freio aí rapidamente, tomarem umas precauções imediatas. Então, voltando um pouco mais lá atrás, a gente já sabe que o país, o comunismo é um regime que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, não dará certo, né, porque a metodologia deles é tudo distorcida, né, sobretudo no campo econômico, é um desastre, né, não tem como se sustentar em lugar nenhum, que seja um município, que seja um estado, que seja um país. Não tem como se sustentar com um poder socialista no domínio, né? A gente vai lembrar que Cuba, por exemplo, lá na década de final de 50, início dos anos 60, era até final dos anos 50, né, por volta de 59, Cuba era um país muito bem localizado, muito bem estratégico geograficamente, né, no meio ali uma ilha ali, numa ilha, né, um país com a economia muito pujante, um país muito forte ali na área de turismo, né, na área, por ser muito ali no meio das Américas, ali na América Central, né? Então então o país de lá para cá, nos últimos 40 anos principalmente, né, nos últimos 50 anos, né, do regime comunista lá, jogaram o país num desastre total. Né? Aí mais recente aí teve a Venezuela, né, que também entrou aí no regime socialista, onde jogou todo mundo na miséria, né? As pessoas que conseguiram sair daquele país, fugir para outros locais, outros países vizinhos, e sobretudo as pessoas que tinham meios para deixar aquele país e conseguiram sair, né? Conseguiram se livrar, deixaram aquele regime criminoso lá para trás, né? Mas hoje em dia se vive lá muitas pessoas na miséria total, né? E é isso que o PT também quer causar aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Eles tentam enganar a todo momento com histórias desviando a atenção do povo, é tipo mágico, né? É tipo mágica. Desvia a atenção do povo para aquilo que não interessa, e por trás da cortina eles fazem no calar do escurinho ali, né? Que hoje em dia já não estão nem mais fazendo isso, estão fazendo abertamente aí mesmo, só não enxerga quem não quer, né? Mas aquilo que realmente é de interesse público, né? Então, nessas eleições aí, sem dúvida, vai ser as mais importantes, talvez dos últimos anos aí, é sem dúvida a mais importante até aqui, depois da redemocratização do Brasil, sem dúvida nenhuma é a mais importante de todas. Por isso tem que se prestar muito atenção em quem vai votar. E Lula não é nenhuma novidade. O ex-presidiário Lula não é nenhuma novidade. Não é, pelo contrário, vem com ideias antigas e com muito mais retrocesso, com muito mais visão de retrocesso do que quando ele assumiu a primeira vez, né?
vamos dizer assim, que ele veio com as ideias antigas aprimoradas, né? Ou seja, evoluiu no sentido contrário, né? Então isso aí, com certeza, o Brasil não pode cair nessa, não pode entrar dar um passo não, centenas de quilômetros atrás, voltar, né, para eleger de novo um criminoso, né? Vale ressaltar aqui que ele está solto, foi solto está concorrendo à presidência da República, não por ser inocente, né, mas foi anulado os processos dele por uma corte que foi colocada lá por ele mesmo e pela sua sucessora, né? Então já foi talvez nesse fim mesmo, com todos os que foram colocados lá eram pessoas que tinham ideologias partidárias com eles, no sentido de ter aquelas mesmas visões políticas, né? E aí deram uma reviravolta na lei, na Constituição, para soltar o criminoso e colocar ele concorrendo à presidência da República. Mas vale ressaltar que ele foi condenado por mais de 15 juízes, né, em todas as instâncias da justiça. Aí, do nada, resolveram inventar uma reviravolta lá para soltá-lo. Isso tem um propósito, né? Por isso temos que a população tem que tomar cuidado. Hoje em dia não se pode falar mais, a política não me interessa, não é da minha, não vai fazer diferença na minha vida. Faz sim. Política interfere na vida de todo mundo, positivo ou negativamente. Por isso as escolhas têm que ser acertadas. Não é só pegar um cartãozinho na rua e votar lá em qualquer candidato. Além de votar no candidato do executivo, que são no caso agora são os governadores e o presidente da República, tem que ser pessoas que estejam alinhados com o desenvolvimento econômico do país. E não só isso, tem que votar também, procurar um candidato, um deputado federal, um deputado estadual, um senador lá, para votar que esteja alinhado, né, com as pautas de desenvolvimento do país, né? A esquerda não dá mais, né? Não pode o brasileiro cair nessa pauta de mentiras aí de novo, que a mídia quer pregar, né? Então tem que ser muito imbecil, muito covarde para acreditar nesses sacanas aí. Então, é só isso que eu queria falar aqui mesmo, por enquanto. Tem outros temas aí, mas vou parar por aqui, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a gente vai estar falando de outros assuntos aí relevantes nos próximos vídeos aí. Obrigado aí, boa tarde.